Joan Laporta, presidente do Barcelona, sonha com a contratação de Erling Haaland para o lugar de Lewandowski. Nottingham Forest prepara a proposta pelo zagueiro Léo Ortiz do Flamengo para a janela de inverno europeu. Manchester United entra na disputa pelo centroavante do Dusan Vlahovic, que está em fim de contrato com a Juventus. Vamos falar também de Casemiro, que interessa ao Nasser da Arábia Saudita e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Desse modo você não perde nenhuma notícia do Mercado da Bola em primeira mão. Recado dado, bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar falando do Benfica de Portugal, que ontem anunciou a contratação do técnico José Mourinho, que está livre no mercado após comandar o Fenerbahçe da Turquia. O português já comandou o time luso nos anos 2000 e assinou por 2 temporadas. Nesta última semana, o Benfica havia demitido o técnico português Bruno Lage, e não perdeu tempo então e anunciou Mourinho para o seu lugar. Foi uma boa troca? Comente aí. O jovem goleiro Gabriel Menegon, de apenas 16 anos, é mais uma grande promessa das categorias de base do Grêmio. Segundo revelou a ESPN, o jogador recebeu sondagens do futebol inglês, de times como Liverpool e Nottingham Forest. Ambos gostaram do perfil do jogador e então buscaram mais informações, mas até o momento nada de propostas. Gabriel Menegon é titular também da seleção brasileira sub-17 e chama muito a atenção também pela sua altura, onde tem 1,96 m. Tá aí mais uma grande promessa do futebol brasileiro que temos que ficar de olho. O zagueiro Léo Ortiz foi um dos nomes que movimentou bastante o mercado europeu na última janela, quando o Flamengo chegou de recusar uma proposta do Leipzig da Alemanha pelo defensor, já que a ideia era não perder o jogador naquele momento. No meio do ano, times do futebol português, italiano e também espanhol chegaram de fazer sondagens pelo defensor, mas não chegaram outras propostas. Agora o nome do defensor promete agitar novamente a janela de inverno europeu, que é em janeiro do ano que vem, e segundo o jornalista Romário Júnior, o Nottingham Forest pretende apresentar uma proposta no início do próximo ano, sendo que o time inglês tem como dono Evangelis Marinakis, que é um grande bilionário e tem grande chance de investir pesado na contratação do defensor. Aos 29 anos, Léo Ortiz tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028 e um valor de mercado na casa de 15 milhões de euros. Realmente será bem difícil de segurar o jogador caso ele receba novas propostas, e a expectativa então é que ele pode ser vendido já em janeiro ou quem sabe então no meio do ano que vem. Na última janela de transferências, o Flamengo contratou o atacante Samuel Lino, que estava fora dos planos do técnico Diego Simeone no Atlético de Madrid. E naquele momento, quem acompanhou o mercado lembra bem que o Napoli da Itália tinha interesse e fez contatos com o time espanhol, mas acabou não conseguindo fechar a sua contratação. Nesta semana, após o Napoli perder por 2-0 para o Manchester City em duelo pela Champions League, um dirigente do time italiano, Giovanni Manà, foi questionado sobre o interesse em Samuel Lino e respondeu que ele estava na lista de interesses. Vamos conferir um trecho do que ele disse, abre aspas. Conversamos, era um nome na lista, mas depois tomamos uma outra decisão. Ele estava perto do Flamengo e não queríamos forçar. Não estávamos prontos para assinar. Logo no início da janela, as primeiras informações era que Samuel Lino estava fora dos planos do Atlético de Madrid e então vários times da Europa estariam interessados. Mas na última hora acabou surgindo o Flamengo e acabou convencendo o jogador. No meu ponto de vista, eu acho que ele não fica muito tempo no Flamengo. Ele já vem se destacando e eu acho que talvez no meio do ano que vem ele já pode ser negociado para uma nova equipe da Europa. E você, qual sua opinião? Bora deixar aqui nos comentários. E o futuro do volante Casemiro no Manchester United deve chegar ao fim no meio do ano que vem, que é quando acaba o seu contrato com os Red Devils e ele não deve ser renovado. A mídia inglesa fala que dificilmente ele fica no time de Manchester para a próxima temporada, mesmo ele sendo uma peça importante e com o time não tendo interesse de se desfazer do jogador. Já segundo publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador de 33 anos deve buscar ofertas mais lucrativas nesta reta final de sua carreira, e um dos grandes interessados e que pode oferecer um contrato bem lucrativo ao jogador seria o Al Nassr da Arábia Saudita, que inclusive é um interesse bem antigo, muito por conta de Cristiano Ronaldo. Casemiro chegou no time inglês em 2022, vindo do Real Madrid, e é uma peça bem importante, muito por conta da sua liderança no elenco. E aliás, ele voltou a ser convocado recentemente pelo técnico Carlo Ancelotti e deve estar presente na Copa do Mundo do ano que vem, sendo um grande pilar do técnico italiano. Se falava também recentemente que times aqui do Brasil teriam interesse e monitoravam sua situação. Times como
como Flamengo e Palmeiras, mas até o momento não tem nenhuma informação relacionada a isso. Ainda mais que será bem difícil do futebol brasileiro competir com o futebol saudita, por exemplo. Mas claro que seria uma adição muito interessante caso ele voltasse ao Brasil. Segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o Manchester United é mais um time que entrou na disputa pelo centroavante do Dusan Vlahovic, que pertence à Juventus da Itália. O jogador seria alvo também de Atlético de Madrid e Barcelona, ambos da Espanha, uma vez que o sérvio tem contrato com o time de Turim somente até o meio do ano que vem, e em janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e chegar de graça então na próxima temporada. Nos últimos dias, eu já falei aqui no canal que a Inter de Milão, também da Itália, é um outro time interessado no jogador de 25 anos, e já fez algumas abordagens aos representantes do jogador de 25 anos para avaliar valores e apresentar quem sabe uma proposta no futuro. A ideia da Inter é justamente assinar um pré-contrato com o jogador no início do próximo ano e tê-lo de graça então na próxima temporada. Mas também tem uma forte concorrência então de Manchester United, do Atlético de Madrid e também do Barcelona. São hoje essas 4 equipes que surgem como grandes interessados na contratação de Vlahovic, mas ele até o momento não tem nenhuma proposta formal, muito menos uma negociação encaminhada com alguma dessas equipes. Na última janela, o jogador chegou a ser oferecido para várias equipes, mas acabou não conseguindo encontrar um grande interessado e ficou no time de Turim. E nesta semana, inclusive, ele foi uma peça importante na Champions League, onde marcou 2 gols em uma partida que terminou empatada com o Borussia Dortmund por 4-4. Enfim, o futuro de Dusan Vlahovic promete agitar o próximo mercado de inverno europeu. Quem sabe ele volta a se destacar pela Juventus e volte também a ser valorizado no mercado. E ligando à notícia anterior, o Barcelona segue em busca de um novo centroavante para a próxima temporada, uma vez que Robert Lewandowski já está com seus 37 anos e está no último ano de contrato, por isso dificilmente uma renovação deve ser oferecida ao polonês. E hoje o alvo número 1 e o grande sonho de consumo do presidente Joan Laporta do Barcelona seria Erling Haaland, centroavante que pertence ao Manchester City. Segundo o jornal espanhol El Nacional, o presidente Joan Laporta sonha muito com a contratação do jogador e acredita que num futuro próximo consiga contratá-lo. Aos 25 anos, Haaland é uma peça-chave do técnico Pep Guardiola no City e renovou neste ano seu contrato até o meio de 2034. Além disso, a publicação destaca que o salário semanal do norueguês seria na casa de 400 mil libras. Fora isso, na última renovação de contrato foi retirada as cláusulas de rescisão, ou seja, então, ele só sai caso chegue uma proposta de agrado e o Manchester City aceite, sendo que hoje o seu valor de mercado é de nada mais nada menos que 180 milhões de euros, e com certeza ele só sai por um valor bem acima do que esse. E sabemos muito bem que a condição financeira do Barça está bem distante para esta realidade. Com certeza Haaland seria o camisa 9 ideal para o Barcelona, pensando em suceder então Robert Lewandowski na próxima temporada, mas eu acho que é apenas um sonho de Laporta e dificilmente vai acontecer. A imprensa espanhola fala em outros nomes também, como Julián Álvarez do Atlético de Madrid, mas é um outro jogador que tem um alto investimento e que dificilmente também deve acontecer. Dusan Vlahovic, por exemplo, é um alvo que na minha opinião se encaixaria perfeitamente também no Barcelona e pode ser bem mais acessível financeiramente. E na sua opinião, quem você acha que seria o centroavante ideal para suceder Robert Lewandowski na próxima temporada? Bora deixar aqui nos comentários. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se gostou, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Será um prazer ter cada um de vocês por aqui. E para finalizar, eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra amanhã em uma nova edição do Mercado da Bola. Um forte abraço a todos.